Saí do consultório e meu filho não estava lá. Fiquei 4 horas esperando, com dor e sem um tostão no bolso. Me chamo Lourdes, 70 anos, viúva e mãe. Ele não imagina do que a mãe dele é capaz. Aquele dia começou como tantos outros. Acordei com a dor na lombar, uma companheira fiel que a idade me trouxe de presente. Olhei pela janela da cozinha e vi o sol tímido de inverno tentando aquecer o quintal. Era dia de consulta de rotina, um daqueles compromissos que a gente passa a ter com mais frequência depois de uma certa idade. Meu filho, o Ricardo, tinha combinado de me levar. Era sempre assim. Desde que meu velho se foi, há 5 anos, o Ricardo assumiu, meio a contragosto, a função de ser meus pés e minhas mãos para resolver as coisas na rua. Confesso que não gostava de depender, de pedir. A vida inteira eu que resolvi tudo. Eu que mandei e desmandei na minha casa, no meu pequeno comércio, mas as pernas já não obedecem como antes e a vista anda meio embaçada. Então, eu aceitava a ajuda, ou melhor, a obrigação que ele cumpria. Ele chegou já buzinando, 10 minutos atrasado, com aquela cara de quem está fazendo um favor enorme. "Vamos, mãe, que eu tenho uma reunião importante daqui a pouco", ele disse, sem nem descer do carro. Respirei fundo, peguei minha bolsa com os documentos e a carteirinha do convênio e fui. O cheiro dentro do carro dele era de um perfume caro, desses que a gente não sente no ônibus. O som estava ligado numa rádio de notícias, com um homem falando de economia, de dólar, de um mundo que parecia muito distante do meu. Fomos o caminho todo em silêncio. Eu olhava para as ruas, para as pessoas apressadas, e pensava em como tudo mudou. Antigamente, uma ida ao médico era um evento, a gente conversava, ele me contava as coisas do trabalho, da vida. Agora, era só uma tarefa na agenda dele, um item a ser riscado. A clínica estava cheia, como sempre. Aquele cheiro de álcool e de gente esperando, uma mistura que sempre me deu um frio na espinha. Ricardo fez minha ficha na recepção, com a impaciência de quem está na fila do banco. "Mãe, eu vou resolver umas coisas aqui perto, assim que a senhora for chamada. Me liga que eu volto", ele falou, já com o celular na mão. Eu apenas concordei com a cabeça. "Tá bom, meu filho. Vai com Deus." Ele deu um beijo rápido na minha testa e sumiu pela porta de vidro. Sentei numa das cadeiras de plástico desconfortáveis e me preparei para a espera. 1, 2, 3 revistas de fofoca depois, a enfermeira chamou meu nome. "Dona Lourdes, pode entrar." Tentei ligar para o Ricardo. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Ele deve estar na tal reunião, pensei, tentando afastar a pontada de preocupação. A consulta foi rápida. O Dr. Almeida, um senhor já de cabelos brancos como os meus, era sempre muito atencioso. Mediu minha pressão, ouviu meu coração, olhou os exames que eu tinha levado. "Está tudo em ordem para uma moça da sua idade, Dona Lourdes. Só precisa continuar com a fisioterapia para essa dor nas costas e evitar pegar peso." Agradeci. Peguei a nova receita e saí do consultório me sentindo um pouco mais leve. Mas a leveza durou pouco. Assim que pisei na sala de espera, meu coração afundou. A cadeira onde o Ricardo deveria estar, me esperando, estava vazia. Olhei para um lado, para o outro, nada. Sentei de novo, pensando que ele devia estar chegando. Peguei o celular. Tentei ligar mais uma vez. Caixa postal. Os minutos se arrastavam, pesados como chumbo. As pessoas chegavam e iam embora. A recepcionista trocou de turno. A luz do sol lá fora foi ficando mais fraca, mais alaranjada. A dor na minha lombar, que tinha se acalmado, voltou com força total, latejando a cada minuto que passava. O estômago começou a roncar, lembrando que eu não tinha comido nada desde o café da manhã. Cada carro que parava na porta, eu espiava com uma pontinha de esperança, que logo morria. A preocupação virou medo. Será que aconteceu alguma coisa? Um acidente? Um assalto? A gente vive com o coração na mão nessa cidade. Quando o relógio na parede marcou 6 da tarde, eu já estava ali há 4 horas. 4 longas e humilhantes horas. O medo deu lugar a uma tristeza profunda, e a tristeza a uma raiva fria que eu não sentia há muito tempo. Tentei ligar pela 10ª vez. Dessa vez, ele atendeu. O alívio que senti durou 1 segundo. "Oi, mãe, tudo bem? Já saiu?" A voz dele era casual, tranquila, como se estivesse falando do tempo.
Ricardo, onde você está? Eu saí da consulta faz 4 horas. Estou te esperando aqui. Com dor, preocupada. Minha voz saiu trêmula, uma mistura de choro e raiva. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que dizia tudo. E então, ele disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Nossa, mãe, desculpa. Tive um imprevisto, a reunião se estendeu e depois precisei resolver outra coisa. Esqueci de te avisar. Olha, faz o seguinte, pega um Uber, é mais fácil. Depois, a gente se acerta. Pega um Uber. A frase ficou ecoando na minha cabeça, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ele sabia que eu mal sabia mexer no celular para fazer uma ligação. Quem dirá para chamar um carro por aplicativo? Ele sabia que eu tinha saído de casa só com o dinheiro contado para um café, porque ele sempre me trazia de volta. Eu estava com dor, com fome, assustada, e a solução que meu único filho me dava era: pega um Uber. Meu filho, eu não sei fazer isso. Eu não tenho dinheiro aqui comigo, eu disse, sentindo as lágrimas quentes finalmente escorrendo pelo meu rosto. Ah, mãe, pede ajuda para alguém aí. Tenho que desligar agora. Beijo. E desligou. Na minha cara. O som do silêncio no telefone foi mais alto que um grito. Fiquei paralisada, com o celular na mão, olhando para a tela preta. A humilhação era física, queimava meu rosto. A recepcionista, uma moça jovem que estava ali desde a tarde, me olhava com um misto de pena e curiosidade. Foi uma outra mulher, uma enfermeira que estava terminando seu turno, que percebeu meu desespero. Tá tudo bem, senhora? Ela perguntou com uma voz doce. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça negativamente. E o choro veio de uma vez. Um choro silencioso, de quem não quer incomodar. Contei a ela, entre soluços, o que tinha acontecido. Ela me ouviu com uma paciência de santa. Não chora não, mãezinha. Tem filho que não merece a mãe que tem. Ela disse, me estendendo um copo d'água. O nome dela era Kátia. Kátia me ajudou a chamar um carro pelo aplicativo dela, pagou com o próprio dinheiro e me garantiu que não precisava me preocupar em devolver. Fez questão de me esperar e me colocar dentro do carro, como se eu fosse a mãe dela. A senhora vai ficar bem? Ela perguntou antes de fechar a porta. Eu só consegui dizer obrigada. O caminho para casa foi um borrão. Eu olhava as luzes da cidade passando pela janela e minha mente trabalhava. A dor do abandono era muito pior que a dor na lombar. Não era a primeira vez que o Ricardo me tratava com descaso, mas nunca tinha sido assim, de forma tão cruel. Lembrei do meu marido, do Roberto. Ele jamais teria permitido que isso acontecesse. Ele sempre me colocou num pedestal. Nós dois trabalhamos como burros de carga a vida inteira, vendendo salgado na feira, juntando cada centavo para dar uma vida boa para o Ricardo, para que ele pudesse estudar e ser alguém. E ele se tornou alguém. Um executivo importante, com seu carro caro, seu apartamento de luxo num bairro chique. O apartamento que eu e o pai dele demos à entrada com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho debaixo de sol e chuva. Quando cheguei em casa, a solidão do meu apartamento pequeno pareceu me abraçar. Tomei um banho quente, demorado, deixando a água levar minhas lágrimas. Comi um pão com manteiga, que era a única coisa que tive forças para preparar. E ali, sentada na minha cozinha silenciosa, a raiva fria voltou. Não era uma raiva explosiva, era uma raiva quieta, calculista. A raiva de uma mulher que foi subestimada a vida inteira. Primeiro pelo pai, que dizia que mulher não precisava estudar. Depois por alguns clientes, que achavam que podiam me passar a perna. E agora, pelo meu próprio filho, que me via como um fardo, uma velhinha inútil que só servia para dar trabalho. Ele tinha se esquecido de quem eu era. Ele tinha se esquecido da mulher que negociava com os fornecedores mais turrões, que fazia a contabilidade do nosso negócio na ponta do lápis, que soube investir o pouco que ganhamos em 2 imóveis, que hoje garantiam meu sustento e o teto dele. Ele me via como frágil. E talvez, nos últimos anos, eu tenha me permitido parecer frágil mesmo. Mas a fragilidade tinha acabado de se quebrar. No dia seguinte, eu não liguei para ele. Não mandei mensagem. Apenas esperei. Sabia que ele apareceria. E apareceu. Por volta da hora do almoço, a campainha tocou.
Era ele, com um sorriso sem graça no rosto e um saco de pães doces na mão, como se isso pudesse apagar a humilhação do dia anterior. Oi, mãe. Desculpa por ontem. Foi uma loucura no trabalho. A senhora tá bem? Conseguiu chegar direito? Ele entrou, colocou os pães na mesa e agiu como se nada demais tivesse acontecido. Eu me mantive calma, o coração batendo firme, mas devagar. Ofereci um café. Ele aceitou, ansioso para que a normalidade voltasse. Conversamos sobre o tempo, sobre a novela. E então ele veio com o verdadeiro motivo da visita. Mãe, então, eu preciso de um favor. Eu perdi a minha cópia da chave do apartamento. Acho que caiu do meu bolso em algum lugar. A senhora pode me dar a sua? Depois eu faço uma cópia e te devolvo. Ele disse aquilo com a maior naturalidade do mundo. Depois de me abandonar numa clínica com dor, ele tinha a coragem de vir até a minha casa pedir a chave reserva do apartamento que eu dei a ele. Olhei bem dentro dos olhos dele. E pela primeira vez em muito tempo, ele não viu a mãe frágil e dependente. Ele viu outra pessoa, uma mulher que ele não conhecia mais. Eu me levantei, fui até a gaveta onde guardava as chaves e peguei o chaveiro pesado. Fiquei olhando para ele por um instante. Minha mente era um turbilhão de memórias. O sacrifício, o trabalho, o amor que eu dediquei àquele menino e o homem indiferente que ele se tornou. A decisão já estava tomada. O plano começou a se formar na minha cabeça, claro como água. Respirei fundo e encarei meu filho. O apartamento que você quer a chave, eu comecei a dizer, com a voz firme, sem nenhum traço de tremor. O sorriso dele vacilou, percebendo que algo estava diferente. Naquele momento, ele selou o próprio destino. E eu, o meu. O apartamento que você quer a chave, eu repeti, devagar, sentindo o peso de cada palavra. Deixei a frase suspensa no ar da cozinha, pairando entre nós como uma névoa. O sorriso do Ricardo se desfez por completo, substituído por uma expressão de pura confusão. Ele esperava que eu entregasse a chave, talvez com um sermãozinho sobre ser mais cuidadoso. Não esperava aquela pausa, aquele olhar que ele não conseguia decifrar. Eu vou precisar dele de volta, completei, com a voz mais calma e firme que já usei na vida. Coloquei o chaveiro sobre a mesa de fórmica, mas longe do alcance dele. O som do metal batendo na superfície foi o único barulho no silêncio que se instalou. Ricardo piscou, 1, 2 vezes, como se tentasse sintonizar uma estação de rádio que saiu do ar. Como assim, mãe? Vai precisar de volta? A senhora tá brincando, né? Eu moro lá há 10 anos. Todas as minhas coisas estão lá. A voz dele tinha um tom de incredulidade, como se eu tivesse acabado de dizer que o céu é verde. Ele tentou forçar uma risada. Boa piada. A senhora quase me assustou. Agora, me dá a chave, por favor. Eu realmente preciso ir. Ele esticou a mão, mas eu não me movi. Apenas continuei a encará-lo, deixando que ele entendesse que não era uma brincadeira. A raiva começou a surgir nos olhos dele, substituindo a confusão. Qual é o seu problema? É por causa de ontem? Já pedi desculpas? A senhora vai ficar de birra agora, feito criança? As palavras dele, que antes me feririam profundamente, agora batiam em mim e voltavam para ele. Eu não era mais uma vidraça, era um muro. Não é birra, Ricardo, é uma decisão. E não é só por causa de ontem. Ontem foi apenas a gota d'água que fez o copo transbordar. Falei sem alterar o tom de voz, o que pareceu irritá-lo ainda mais. Que copo? Do que a senhora está falando? A senhora está caducando? Eu preciso da chave do meu apartamento. E aí estava o erro dele. O grande erro. Seu apartamento? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Engraçado. Eu não me lembro de ter passado a escritura para o seu nome. Ele ficou branco, sem palavras. Abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ele sabia que eu estava certa. Ele sempre soube, mas escolheu viver numa fantasia conveniente, onde tudo que era meu, por direito, também era dele. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Aconselho que comece a procurar um novo lugar para morar, eu disse, me levantando da mesa. Agora, se me der licença, tenho coisas para fazer. Ele saiu da minha casa batendo a porta com uma força que fez os vidros da janela tremerem. Eu não me assustei. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo o som do carro dele cantando pneu no asfalto.
E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu respirei fundo e não senti dor, nem na lombar, nem no peito. Senti apenas uma clareza que me invadiu por inteira. A névoa da tristeza e da dependência tinha se dissipado. O caminho à minha frente estava limpo. Depois que o barulho do carro sumiu, a casa voltou ao seu silêncio habitual, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio da paz, da concentração. Fui até meu quarto, o mesmo quarto que dividi com o Roberto por mais de 40 anos. Abri a porta do guarda-roupa, que rangeu como sempre. Lá no fundo, debaixo de uma pilha de lençóis de linho que eu só usava em ocasiões especiais, estava o meu tesouro. Uma caixa de madeira escura, pesada, sem nenhum cadeado. Nunca precisei. Ninguém naquela casa, além de mim, dava valor ao que estava ali dentro. Coloquei a caixa sobre a cama e a abri. O cheiro de papel antigo e de naftalina invadiu o quarto. Ali dentro estava a minha vida, a nossa vida, documentada em papéis amarelados pelo tempo. Peguei o primeiro envelope. Dentro, a escritura da minha casinha, este apartamento pequeno onde eu moro, comprado com tanto suor, com o dinheiro que eu juntava escondido do Roberto no começo, porque ele achava que aluguel era o suficiente. Eu não. Eu queria a segurança das paredes que eram nossas. Peguei o segundo envelope, o mais importante, a escritura do apartamento onde o Ricardo morava. O papel era grosso, com letras desenhadas e um selo oficial. Li os nossos nomes ali, Lourdes e Roberto, casados em comunhão de bens. E depois da morte do Roberto, apenas o meu. Lourdes, viúva, única proprietária. Segurei aquele papel com as duas mãos. Não era só uma escritura. Era a prova do meu trabalho, da minha visão, da minha teimosia em economizar, em investir. Enquanto meu filho gastava o dinheiro que ganhava em roupas de marca e viagens caras para manter as aparências, como ele dizia, eu continuava com a minha vida simples, e ele zombava disso. A senhora precisa modernizar, mãe, comprar um celular novo, um computador. Esse seu apartamento é tão pequeno, tão fora de moda. Ele nunca entendeu que a minha riqueza não estava nas aparências, mas na segurança que aqueles papéis me davam. Ele me via como uma velhinha ignorante, que não entendia de investimentos, de aplicações. Mal sabia ele que o maior investimento da vida dele, o teto sobre a sua cabeça, era meu. E ele nunca tinha me pagado um único centavo de aluguel. Era ajuda, dizia o meu coração de mãe. Mas agora eu via que não era ajuda, era um abuso. Um abuso da minha boa vontade, do meu amor. Lembrei de uma vez, uns 2 anos atrás, quando precisei de dinheiro para um tratamento dentário caro. Pedi ajuda a ele. Nossa, mãe, R$ 300 por um dente? Que roubo! A senhora devia ter ido num dentista mais barato. Eu estou apertado esse mês, não vai dar. Apertado. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem de uma semana para o sul do país, postando fotos em vinícolas chiques. Eu acabei usando uma parte da minha pequena poupança, a mesma que ele nem sabia que existia. Naquele dia, a mágoa foi grande, mas eu engoli, como sempre. Coloquei a culpa em mim, por não ter me planejado direito. Hoje, com a escritura na mão, eu via a situação com outros olhos. Eu não era a coitadinha. Eu era a provedora. E ele, o ingrato. A autorreflexão veio como uma onda, lavando anos de subestimação. Eu me vi de novo, jovem, atrás do balcão da nossa barraca de salgados. O Roberto fritava as coxinhas e os risoles, com seu jeito expansivo, brincando com os clientes. Eu ficava no caixa, quieta, observando tudo. Eu sabia exatamente quanto a gente gastava de farinha, de óleo, de carne. Eu sabia qual era o salgado que mais vendia em qual dia da semana. Eu controlava o fluxo de caixa numa caderneta de capa preta, com uma precisão que nenhum aplicativo de celular faria melhor. Foi com o dinheiro daquela caderneta que compramos a primeira casa. E depois, a segunda. O Roberto era o coração do negócio, mas eu era o cérebro. E com o tempo, depois que ele se foi e eu me aposentei da feira, acho que eu mesma esqueci da minha própria força. Eu me deixei encolher, me tornei apenas a mãe do Ricardo, a viúva do Roberto. O mundo me via assim, meu filho me via assim, e o pior, eu passei a me ver assim.
Mas não mais. Aquela Lourdes tinha morrido na sala de espera da clínica. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Era ele. Atendi. A senhora ficou maluca? O que foi aquilo? Expulsar o próprio filho de casa? Ele gritava do outro lado. Eu afastei o telefone do ouvido, esperando ele terminar o ataque de raiva. Mantive minha voz no mesmo tom de antes, insuportavelmente calma. Eu não estou te expulsando, Ricardo. Estou pedindo o meu imóvel de volta. São coisas bem diferentes. Você é um homem adulto, bem-sucedido. Tenho certeza de que não terá dificuldades em encontrar um ótimo lugar para morar. Ele bufou. Isso é inacreditável. Você não pode fazer isso. Eu vou procurar um advogado. Acho uma ótima ideia, eu respondi. Procure mesmo. E peça para ele analisar com cuidado a escritura do imóvel. Tenho certeza que será uma consulta muito esclarecedora. E antes que ele pudesse gritar mais, eu desliguei. Eu sabia que ele não procuraria advogado nenhum. Pelo menos, não por enquanto. Ele estava acostumado a resolver as coisas na base do grito, da pressão emocional. Ele achava que era só uma crise de raiva minha, que no dia seguinte eu ligaria chorando, pedindo desculpas e tudo voltaria ao normal. Mas ele não me conhecia mais. A mulher que ele estava desafiando era a mesma que, aos 50 anos, aprendeu a dirigir para não depender mais de ônibus para fazer as compras do mercado. A mesma que, quando o Roberto adoeceu, aprendeu a lidar com médicos, hospitais e planos de saúde, se tornando uma especialista em burocracia. Eu era uma estrategista silenciosa e meu filho tinha acabado de me dar uma causa pela qual lutar, a minha própria dignidade. Com as escrituras em cima da cama, comecei a traçar meu plano. Não bastava apenas pegar o apartamento de volta, isso seria fácil. Eu precisava fazer aquilo da maneira certa, uma maneira que o ensinasse sobre respeito, sobre consequências. Eu não queria destruir meu filho, mas precisava quebrar o homem arrogante que ele havia se tornado, para ver se, por baixo dos escombros, o menino que eu criei ainda existia. E para isso, eu precisaria de ajuda profissional. Não por fraqueza, mas por inteligência. A força bruta ganha batalhas, mas a estratégia ganha a guerra. Pensei em quem poderia me ajudar, e o nome veio à minha mente. Doutora Helena, a filha da minha comadre Marisa, que vendia temperos na barraca ao lado da minha na feira. Lembro da Helena menina, uma garotinha magrinha de óculos que vivia com um livro na mão. A Marisa sempre dizia, com o peito estufado de orgulho, minha filha vai ser doutora. E se tornou. Uma advogada das boas, especialista em direito imobiliário. Eu não a via há anos, mas acompanhava seu sucesso pelas notícias que a Marisa me dava de vez em quando. Peguei minha antiga agenda de telefones, com a capa já gasta. As folhas amareladas continham uma rede de contatos que eu construí ao longo de uma vida. E lá estava o número da Marisa. Liguei. Conversamos sobre a vida, os netos, as dores da idade. E então, eu pedi o contato da filha dela. Aconteceu alguma coisa, Lourdes? Ela perguntou com a voz preocupada. Aconteceu, Marisa. Aconteceu que eu acordei, respondi. Com o número da advogada em mãos, senti uma onda de poder. Não era o poder do dinheiro ou da posse. Era o poder de saber o seu próprio valor. O poder que vem de dentro, que ninguém pode te dar ou tirar. Olhei para a escritura sobre a cama, para o meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Vi uma senhora de 70 anos, com rugas que contavam histórias e cabelos brancos que eram a prova do tempo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não vi fragilidade. Vi uma fortaleza. Respirei fundo, o coração batendo com a expectativa de uma batalha que eu sabia que estava apenas começando. Eu disquei os números devagar, um por um. A justiça, eu aprendi com a vida. Não é um prato que se come quente e com raiva. É um banquete, servido em louça fina, com calma e, se possível, com um sorriso no rosto. O escritório da doutora Helena não se parecia em nada com o mundo que eu conhecia. Era no 12º andar de um prédio espelhado no centro da cidade, um lugar que eu só via de baixo, quando passava de ônibus. As paredes eram brancas, os móveis eram de um tom de madeira clara e tudo tinha um cheiro de limpeza e de café fresco. Uma moça muito educada me ofereceu água e me levou até uma sala de reuniões com uma mesa de vidro tão brilhante que eu podia ver meu próprio rosto nela.
Por um instante, me senti um peixe fora d'água, com meu vestido simples e minha bolsa de couro já gasta. Mas a sensação durou pouco. Eu não estava ali para ser julgada pela minha aparência. Eu estava ali para contratar um serviço, como qualquer outra cliente. Quando a Helena entrou, ela abriu um sorriso largo que me lembrou na hora da mãe dela, a Marisa. Mas o sorriso era a única coisa que restava da menina que eu conheci. A mulher na minha frente era segura. Usava um terninho cinza impecável e me estendeu a mão com firmeza. Dona Lourdes, que prazer revê-la. Mamãe ficou tão feliz que a senhora me procurou. Sente-se, por favor. Em que posso ajudar? Eu não rodeei. Coloquei minha bolsa sobre a mesa, tirei de dentro o envelope com as escrituras e o coloquei sobre o vidro. Contei a ela toda a história desde o início. Contei do meu trabalho na feira, do sacrifício para comprar os imóveis, do meu marido, da dedicação ao meu filho. E contei do episódio na clínica, da humilhação, do pedido pela chave. Contei tudo sem chorar, sem me vitimizar. Minha voz era a voz de quem relata fatos. Helena ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos em mim, balançando a cabeça de vez em quando. Ela leu cada linha dos documentos com uma atenção que me deu tranquilidade. Quando terminei, ela juntou as mãos sobre a mesa. Dona Lourdes, a senhora tem todo o direito do seu lado. A lei é claríssima. O imóvel é seu e a senhora pode reavê-lo a qualquer momento. O fato de seu filho morar lá por anos, sem um contrato de aluguel, configura um comodato verbal. É como um empréstimo de favor. E o dono do bem pode pedir de volta quando quiser. A clareza dela me deu ainda mais força. Eu não quero apenas o apartamento de volta, doutora, eu disse. Eu quero que meu filho entenda o que é respeito. Quero que ele aprenda que ações têm consequências. Helena me olhou com uma admiração que aqueceu meu coração. Entendido. Então vamos fazer isso da maneira correta, sem espaço para discussões. O primeiro passo será enviar uma notificação extrajudicial para ele. Um documento formal, com aviso de recebimento, dando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel. É o nosso primeiro movimento, oficial, impessoal e inquestionável. Concordei com a cabeça. Era exatamente o que eu queria. O início da minha execução silenciosa. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era de um rapaz que se identificou como oficial de um cartório. Perguntou se o Ricardo morava ali. Eu disse que não, que ele morava em outro endereço. O rapaz agradeceu e desligou. Eu sabia o que era aquilo. A notificação estava a caminho. Imaginei a cena. O porteiro do prédio de luxo dele o chamando no interfone para receber uma correspondência oficial. A curiosidade, a assinatura no papel, a abertura do envelope, a leitura daquelas palavras frias e legais. A ficha caindo. A certeza de que a mãe dele não estava de birra. Não precisei esperar muito. Menos de 1 hora depois, meu celular vibrou sem parar. Era ele. Deixei tocar. Tocou 1, 2, 10 vezes. Eu estava na cozinha, passando um café, e o som da ligação insistente era como uma música de fundo. Finalmente, ele parou de ligar e começou a mandar mensagens de áudio. Eu não ouvi, mas podia imaginar o conteúdo. Gritos, acusações, ameaças. Depois de uns 20 minutos de silêncio, ele ligou de novo. Desta vez, eu atendi. O que significa isso, mãe? Que palhaçada é essa de notificação de cartório? A senhora enlouqueceu de vez? Quer me humilhar na frente dos meus vizinhos? A voz dele era uma mistura de fúria e pânico. Eu respirei fundo e respondi com a calma que a Helena tinha me instruído a ter. Ricardo, não tenho nada a discutir com você por telefone. Qualquer assunto referente a esse imóvel, por favor, trate diretamente com a minha advogada, a doutora Helena. O contato dela está na notificação que você recebeu. Ele ficou mudo por um segundo, pego de surpresa. Advogada? A senhora contratou uma advogada para mim? Para tirar seu próprio filho de casa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te internar. Vou dizer que a senhora está esclerosada, que não responde mais por si. Vou te colocar num asilo. Era um golpe baixo, a ameaça que ele sabia que mais me assustava. Mas a Lourdes de antes não estava mais ali. Tente, Ricardo, tente fazer isso e veja o que acontece. Agora, passe bem. E desliguei.
Meu coração batia um pouco mais forte, mas minhas mãos estavam firmes. Cada ameaça dele só me dava mais certeza de que eu estava no caminho certo. No dia seguinte, fiz meu segundo movimento. Fui ao banco. O mesmo banco onde eu e o Roberto abrimos nossa primeira conta, tantos anos atrás. O gerente, um moço chamado Fernando, me conhecia de vista. Era sempre muito educado, me ajudava a usar o caixa eletrônico. Mas naquele dia, eu não pedi ajuda. Entrei, peguei uma senha para falar com a gerência e esperei a minha vez. Quando ele me chamou, seu sorriso era o de sempre. Dona Lourdes, em que posso ajudar a senhora hoje? Algum problema com o cartão? Nenhum problema, Fernando. Pelo contrário, eu gostaria de ver o extrato completo de todas as minhas contas e investimentos dos últimos 5 anos. O sorriso dele vacilou um pouco. Claro, todos eles? Todos, respondi, firme. Ele digitou algumas coisas no computador. A impressora começou a zumbir, cuspindo folha após folha. Enquanto eu esperava, pedi a ele que revisasse os detalhes de uma conta poupança específica, uma conta antiga que eu raramente movimentava. Eu gostaria de saber quem tem autorização para movimentar esta conta, além de mim. Ele olhou na tela, a testa franzida. Bem, consta aqui que o seu filho Ricardo está como segundo titular. Ele pode fazer saques, transferências, tudo. Eu sabia. Tínhamos feito aquilo logo depois que o Roberto morreu, numa época em que eu estava fragilizada, e ele insistiu que era para me ajudar caso acontecesse alguma coisa. Nunca aconteceu nada comigo, mas eu desconfiava que tinha acontecido muita coisa com o dinheiro. Eu quero tirar o nome dele dessa conta. Imediatamente, quero ser a única titular. O gerente me olhou um pouco desconfortável. É um procedimento um pouco complicado, Dona Lourdes. O ideal seria que ele viesse aqui assinar também. Fernando, eu o interrompi, olhando bem nos olhos dele. O dinheiro nesta conta é fruto exclusivo da minha pensão e do meu trabalho. Meu filho nunca depositou 1 centavo nela. Eu sou a primeira titular e estou lúcida e presente, pedindo para remover o segundo titular. Qual é a dificuldade? Ele engoliu em seco. Vendo minha determinação, ele chamou um colega. Eles conversaram baixo e finalmente me deram os papéis para assinar. Assinei meu nome com a caligrafia um pouco trêmula da idade, mas com a firmeza de uma rainha assinando um decreto. Ao sair do banco com uma pasta cheia de extratos, me senti mais leve. Era mais um nó sendo desatado. Em casa, com uma lupa e muita paciência, analisei cada linha daqueles papéis. E o que eu suspeitava se confirmou. Pequenas retiradas mensais, taxa de manutenção da conta, ele me dizia. Mas os valores não batiam. Transferências para contas que eu não conhecia. Pagamento de um investimento que eu fiz para a senhora, mãe, para render mais que a poupança. O tal investimento nunca apareceu. Eram pequenos desvios, feitos ao longo de anos, que somados davam uma quantia considerável. Ele não só me via como um fardo, ele me via como uma fonte de renda extra. A dor da traição veio, pontual, mas não me abateu. Apenas colocou mais tijolos no muro que eu estava construindo. O momento crucial em que ele percebeu que o jogo tinha virado de verdade aconteceu no fim da semana. Fui informada pela administradora do condomínio dele que, como proprietária, eu era a responsável final pelas taxas. Pedi então que mudassem todos os contatos e boletos para o meu nome e meu endereço. Na segunda-feira, Ricardo me ligou de novo. A fúria tinha dado lugar a um desespero mal disfarçado. Mãe, o que a senhora fez? Fui pagar o condomínio e o boleto não chegou. A síndica me ligou dizendo que falou com a proprietária e que todos os assuntos do apartamento agora devem ser tratados com a senhora. Que brincadeira é essa? A voz dele tremia. Ele estava sentindo o chão sumir sob seus pés. O controle que ele achava que tinha estava se esvaindo. Não é brincadeira, Ricardo, é administração. E como você não paga aluguel, nada mais justo que o condomínio seja pago por você. Apenas mandei o boleto para o endereço correto do pagador, o meu. Vou abater o valor de tudo que você me deve. Houve um silêncio mortal do outro lado. Ele entendeu. Eu não estava apenas pedindo o apartamento. Eu estava fazendo um levantamento completo, um acerto de contas de uma vida inteira de abusos financeiros e emocionais. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou. Já fiz, respondi, e desliguei. Naquela noite, ele veio até o meu prédio. Tocou o interfone sem parar.
Eu não atendi. Ele gritou meu nome no portão. Mãe, abre aqui. A gente precisa conversar. Para com essa loucura. Fui até a janela e o observei lá embaixo, sob a luz amarela do poste. Ele parecia menor, menos imponente. Era só um homem assustado. Peguei o interfone e apertei o botão. Ricardo, pela última vez, procure a minha advogada. Eu não vou abrir a porta. Desliguei o aparelho e fechei a cortina. Aquele confronto indireto, através de um interfone, foi mais poderoso do que qualquer gritaria. Ele entendeu que não tinha mais acesso a mim, nem ao meu coração, nem à minha casa. No dia seguinte, a doutora Helena me ligou. Dona Lourdes, tenho novidades. Recebi a ligação de um colega, Dr. Monteiro. Ele se apresentou como advogado do seu filho. Senti um calafrio de satisfação. Eu o forcei a jogar o meu jogo, no meu tabuleiro. E o que ele disse? Perguntei. Ah, o de sempre, Helena riu. Começou arrogante, dizendo que o cliente dele morava lá há uma década, que tinha direitos, que podíamos entrar num acordo razoável. Tentou até insinuar um tal de uso capião familiar, uma tese que não se aplica nem de longe ao caso de vocês. Eu apenas ouvi. Quando ele terminou o show, eu simplesmente disse: Doutor, com todo respeito, os fatos são simples. Minha cliente é a única proprietária do imóvel, que foi cedido em comodato verbal ao filho. Agora, ela precisa do imóvel de volta. A notificação foi enviada e o prazo de 30 dias é mais do que generoso. Não há nada a negociar. Helena fez uma pausa. Dona Lourdes, o silêncio do outro lado da linha foi maravilhoso. Ele gaguejou, disse que ia analisar a documentação e que retornava. Seu filho achava que a senhora estava sozinha e que poderia ser intimidada. Agora ele sabe que a senhora tem uma assessoria jurídica competente e que não vamos recuar 1 milímetro. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto. Era a primeira vitória concreta. A primeira vez que o poder dele, baseado em gritos e intimidação, se chocou contra o meu poder, baseado em direitos e estratégia, e perdeu. Ele pensou que estava jogando damas com uma amadora, movendo as peças de qualquer jeito no tabuleiro. Não percebeu que eu montei um tabuleiro de xadrez, peça por peça, em silêncio, e o rei dele estava prestes a entrar em xeque. O prazo de 30 dias escorreu como areia entre os dedos. Para mim, foram dias de uma calma tensa, de preparação. Para o Ricardo, pelo que pude sentir à distância, foram dias de negação. Ele deve ter acreditado até o último minuto que era um grande blefe, um drama de mãe magoada que se resolveria com o tempo. Ele não fez as malas, não procurou outro lugar. Ele apostou na minha fraqueza, no laço de sangue que ele mesmo tinha se esforçado tanto para esgarçar. A aposta dele se provou errada na manhã do 31º dia. Eu não estava lá para ver, mas a doutora Helena me ligou para descrever o procedimento que ela tinha posto em movimento. Dona Lourdes, bom dia. O oficial de justiça, acompanhado de um chaveiro, está neste momento na porta do seu imóvel para cumprir a ordem de reintegração de posse. Seu filho foi informado de que, caso não permita a entrada, a polícia será chamada para garantir o cumprimento da ordem judicial. A senhora não precisa fazer nada, apenas ficar tranquila. A lei está do nosso lado. Desliguei o telefone e me sentei na minha poltrona preferida, a que fica perto da janela. O sol da manhã entrava, aquecendo meus pés. Eu não sentia alegria nem vingança. Sentia uma espécie de paz solene, a paz de quem finalmente coloca a casa em ordem. O caos não estava mais dentro de mim, estava batendo na porta do meu filho. O telefone não demorou a tocar. Era ele. O número brilhou na tela, e desta vez a vibração parecia ter um tom de pânico. Atendi e não disse nada, apenas esperei. Do outro lado, não ouvi gritos, mas o som de uma respiração ofegante, quase desesperada. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Tem um homem aqui na minha porta com um papel dizendo que vai me tirar de casa. Ele disse que vai chamar a polícia. Mãe, manda ele embora, fala para ele que foi um engano. A arrogância tinha se desmanchado. O que restou foi a voz de um menino assustado, pego fazendo uma grande arte. Aquele tom de voz quase me quebrou. O instinto materno, essa força teimosa que sobrevive a quase tudo, gritou dentro de mim para que eu cedesse, para que eu resolvesse o problema dele. Fechei os olhos com força. E então,
me lembrei. Lembrei do frio da sala de espera da clínica, das 4 horas de angústia, da dor na minha lombar, da fome, da voz dele dizendo: pega um Uber, como quem descarta um objeto. Lembrei do rosto da enfermeira Kátia, uma estranha que me mostrou mais compaixão que meu próprio filho. Essa lembrança foi a armadura que protegeu meu coração. Abri os olhos. Não é um engano, Ricardo. É uma ordem judicial. Eu te dei 30 dias. Você não acreditou. Minha voz saiu sem emoção, como a de uma operadora de telemarketing. Mas eu não tenho para onde ir. Minhas coisas, meu trabalho. Mãe, por tudo que é mais sagrado. Pelo pai. O que o pai ia pensar disso? A menção ao Roberto foi o golpe mais baixo. Ele sabia o quanto a memória do meu marido era sagrada para mim. Respirei fundo, sentindo uma dor antiga. Seu pai, Ricardo, pensaria que um homem deve honrar e respeitar a própria mãe. Seu pai pensaria que gratidão é o mínimo que se espera de um filho. E seu pai, com toda certeza, jamais me abandonaria numa clínica por 4 horas para depois me mandar pegar um Uber. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que eu tinha atingido o alvo. Ele não tinha mais argumentos, só desespero. Por favor, ele sussurrou, a voz embargada. Eu não posso resolver isso, Ricardo, mas talvez a sua advogada possa conversar com a minha. E mais uma vez, desliguei. Coloquei o telefone no silencioso. A primeira consequência concreta tinha sido entregue em mãos. A tentativa desesperada de reverter a situação veio poucas horas depois. A doutora Helena me ligou. Dona Lourdes, como esperado, o advogado dele entrou em contato. Está pedindo uma reunião de emergência para hoje à tarde. Ele está implorando por um acordo, para suspender a ordem de reintegração. Eu disse que só aceitaria a reunião com a sua presença. A senhora se sente confortável com isso? Sim, Helena. Eu faço questão de estar presente. Ótimo, ela respondeu. Esteja aqui às 3 da tarde. É hora de mostrarmos todas as nossas cartas. Cheguei ao escritório 10 minutos antes. Helena me recebeu com um copo de água com açúcar, que eu aceitei. Ela me mostrou uma pasta grossa. Aqui está tudo. O laudo de avaliação do aluguel do seu imóvel, que você nunca cobrou. E aqui, ela abriu outra pasta. Estão os extratos do banco que a senhora me trouxe, com todas as retiradas e transferências suspeitas. Eu contratei um perito contábil para analisar tudo. O valor total, corrigido pela inflação, está aqui, na primeira página. Olhei o número. Era muito mais do que eu imaginava. Meu coração apertou, não pelo dinheiro, mas pela dimensão da traição. Ele vai ver isso? Perguntei. Só se for necessário, Helena disse com um olhar astuto. Será a nossa carta de misericórdia ou de checkmate, depende dele. Eles chegaram pontualmente às 3. Ricardo entrou na sala de cabeça baixa, os ombros caídos. Não parecia o executivo bem-sucedido, mas um réu esperando a sentença. Ele não olhou para mim. O advogado dele, o Dr. Monteiro, era um homem de meia idade, com um ar cansado. Ele forçou um sorriso cordial e começou a falar. Dona Lourdes, doutora Helena, agradeço por nos receberem. Meu cliente e eu entendemos a posição da senhora, e ele reconhece que cometeu um erro. Houve uma falha de comunicação, um mal-entendido familiar. Ele olhou para mim, esperando uma reação. Eu me mantive em silêncio, o rosto sereno. Meu silêncio o deixou desconfortável. Ele continuou. O que pedimos é um pouco de bom senso, de coração de mãe. Expulsar o Ricardo assim, de uma hora para outra, é muito drástico. Gostaríamos de pedir um prazo maior, talvez uns 90 dias, para que ele possa se organizar. Foi então que a Helena o interrompeu com uma polidez cortante. Doutor, com todo respeito, meu cliente já concedeu 30 dias. Um prazo que não foi respeitado. A fase do pedido já passou. Estamos aqui para ouvir uma proposta concreta. O que seu cliente oferece em troca da suspensão da ordem judicial? O Dr. Monteiro foi pego de surpresa. Ele esperava uma negociação baseada em apelos emocionais, não em termos comerciais. Ele olhou para o Ricardo, que apenas deu de ombros, perdido. Foi a minha deixa. O momento que eu ensaiei na minha mente tantas vezes. Olhei diretamente para o meu filho pela primeira vez naquela sala. Ricardo, eu disse, e a voz dele estremeceu ao ouvir meu chamado. Eu não estou fazendo isso por dinheiro.
Estou fazendo isso por respeito, uma coisa que você esqueceu o que significa. Então me virei para o advogado dele. Doutor, o senhor fala em mal-entendido familiar. Deixe-me esclarecer algumas coisas. Abri a minha bolsa, peguei a pasta que a Helena tinha me dado e a coloquei sobre a mesa de vidro. A mesma pasta que ele não sabia que existia. Abri na página com o relatório do perito. Por 5 anos, meu filho foi o segundo titular da minha conta de pensão. Ele me disse que era para me ajudar. Nessa ajuda, ele fez pequenas retiradas mensais, transferências para contas dele, totalizando este valor aqui. Empurrei a pasta pela mesa. O Dr. Monteiro pegou o papel, seus olhos correram pela página e se arregalaram. Ele olhou o número, olhou para o Ricardo e depois para o número de novo. O choque em seu rosto era evidente. Ricardo, vendo a reação do seu próprio advogado, esticou o pescoço para ver o papel. Quando ele viu o valor total, impresso em negrito no final da página, ele empalideceu. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com a aparência de cera. Isso não é verdade. Eu nunca... Ele começou a gaguejar, mas a voz morreu. Porque nós dois sabíamos que era verdade. Cada centavo, cada pequena mentira estava ali, documentada em preto e branco. Os extratos do banco, as datas, os valores, a prova irrefutável da sua desonestidade. Ele tinha achado que eu era uma velha boba, que não conferia extratos, que não entendia de nada. Ele me subestimou até o último segundo. O silêncio na sala era pesado, denso. O doutor Monteiro limpou a garganta, visivelmente chocado e envergonhado pelo próprio cliente. Ele não tinha mais como defendê-lo. A revelação do meu poder não estava na escritura do apartamento, que ele já conhecia. Estava naquela pasta. Estava na minha meticulosidade, na minha memória, na minha capacidade de juntar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que eu estava montando. O poder estava em provar que, enquanto ele me via como invisível, eu via tudo. Com a nova dinâmica de poder claramente estabelecida, eu tomei a palavra final. A voz que saiu de mim não era de raiva, mas de uma autoridade inabalável. A ordem de despejo será suspensa sob as minhas condições, eu disse, e todos na sala, inclusive a Helena, se viraram para me ouvir. Primeira, a partir de hoje, você vai pagar aluguel, no valor de mercado que a doutora Helena já calculou. Segunda, o valor que você me deve, apontei para a pasta, será dividido em 24 parcelas, que serão pagas junto com o aluguel, com correção monetária. Terceira, você tem exatamente 6 meses para ficar no meu apartamento. Nem um dia a mais. Use esse tempo para achar seu lugar no mundo e para começar a me pagar o que deve. Se houver um único dia de atraso no pagamento, a ordem de reintegração de posse será executada no dia seguinte, sem aviso prévio. E eu entrarei na justiça para cobrar o resto da dívida. Olhei para o meu filho, que tinha os olhos cheios de lágrimas, mas não de arrependimento. Eram lágrimas de humilhação, de derrota. Ele olhou para o advogado, que apenas fez um leve aceno de cabeça, indicando que não havia outra saída. Você aceita? Perguntei. Ele demorou a responder, o queixo tremendo. Finalmente, ele sussurrou um aceito, quase inaudível. Ótimo, disse Helena, já pegando uma caneta para redigir o acordo. Eu me levantei. Meu papel ali tinha terminado. Não esperei assinaturas. Não esperei mais discussões. Apenas peguei minha bolsa. Saí daquela sala e, pela primeira vez, não era eu que me sentia pequena ou inadequada. O mundo parecia ter voltado ao seu eixo. E a gravidade, que por tanto tempo me puxou para baixo, finalmente estava a meu favor. A nova realidade se instalou de forma silenciosa, sem grandes dramas. Todo dia 1º de cada mês, uma notificação de transferência bancária aparecia na tela do meu celular, que eu aprendi a manusear com mais confiança. Eram 2 valores distintos. Um, referente ao aluguel do meu apartamento, o outro, a primeira de 24 parcelas da dívida que meu filho tinha comigo. Ricardo era pontual. Não havia um único dia de atraso. Era um pagamento frio, impessoal, feito de um banco para outro, mas para mim, cada depósito era um pequeno tijolo de dignidade sendo recolocado no meu muro. Com esse dinheiro,
que era meu por direito, eu não fiz nenhuma extravagância. A primeira coisa que fiz foi voltar ao dentista e terminar o tratamento que eu tinha deixado pela metade. Coloquei um dente novo, de porcelana, que brilhava mais que os meus de verdade. Depois, me matriculei na hidroginástica do clube do bairro, 2 vezes por semana. No começo, a água fria me dava arrepios, mas logo eu me acostumei. A sensação de flutuar, de mover meu corpo sem sentir a dor na lombar, era uma liberdade que eu não experimentava há anos. Conheci outras mulheres, outras viúvas, outras mães, cada uma com sua história, suas dores e suas alegrias. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida não girava em torno de consultas médicas e da disponibilidade do meu filho. Ela girava em torno de mim. Eu não tinha notícias diretas do Ricardo. A doutora Helena me informou que ele estava cumprindo o acordo à risca e para mim isso bastava. Eu não sentia a necessidade de ligar, de saber como ele estava se virando. A distância era um remédio necessário para nós dois. Mas um dia, minha comadre Marisa me ligou. Lourdes, você não vai acreditar. Vi seu menino hoje no supermercado. Tá mais magro, com uma cara de cansado, mas me cumprimentou com uma educação que eu nunca vi antes. Me ajudou a colocar as sacolas no carrinho. Ele parece diferente. Aquela informação não me trouxe alegria, nem pena. Trouxe apenas a constatação de que o mundo real, onde as coisas têm um custo e o teto sobre a sua cabeça não é um direito divino, estava finalmente lhe ensinando as lições que o meu amor superprotetor o impediu de aprender. Algumas semanas depois, numa terça-feira chuvosa, ouvi um barulho suave na minha porta. Não era uma batida, era algo sendo deixado no chão. Esperei um pouco e, quando abri, encontrei uma sacola de padaria. Dentro, um pão de milho, o meu preferido, ainda morno. Preso à sacola, um bilhete simples, escrito com uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar. Tinha apenas 2 palavras. Me desculpe. Sem assinatura. Não era um pedido de perdão grandioso, não era uma tentativa de reverter a situação. Era um gesto, pequeno, humilde. Peguei o pão, entrei e fiz um café fresco. Comi uma fatia, sentindo o gosto familiar. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza. Eram de uma mãe que, talvez, estivesse vislumbrando, bem de longe, o retorno do filho que ela achou que tinha perdido para sempre para o homem arrogante em que ele se transformara. A lição estava sendo aprendida. Dolorosa, mas eficaz. O impacto de tudo isso na minha vida foi como uma primavera depois de um longo inverno. Com a mente mais tranquila e o corpo mais ativo, eu comecei a florescer. Lembrei-me da enfermeira, a Kátia, meu anjo da guarda naquela noite terrível na clínica. Eu tinha guardado o nome dela. Liguei para a clínica e, com alguma insistência, consegui o contato dela. Convidei-a para um café. Ela ficou surpresa, mas aceitou. Nos encontramos numa confeitaria bonita no centro da cidade. Ela era uma moça batalhadora, mãe solteira de um menino pequeno. Contei a ela o desfecho da história. Ela me ouviu com os olhos brilhando. Dona Lourdes, a senhora não sabe a inspiração que a senhora é. Antes de nos despedirmos, entreguei a ela um envelope. É um presente, para você e seu filho, uma pequena ajuda de quem é muito grata. Ela relutou, mas eu insisti. Era o dinheiro que ela tinha gasto no meu transporte, multiplicado por 100. Era a minha forma de dizer ao universo que a gentileza deve ser sempre recompensada. E ali, naquela mesa de confeitaria, eu não ganhei só uma amiga.